Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. E nós estamos aqui para mais um devocional hoje, Marcos capítulo 4. Antes de nós prosseguirmos este vídeo, lembre-se de curtir, né? Lembra aí de dar uma curtida no vídeo, porque fazendo isso, o algoritmo da plataforma entende que eles precisam enviar esse vídeo para mais pessoas. Então dá um joinha, curte, compartilha, faz aquele compartilhamento profético aí, manda para 7 amigos, 7 colegas, né, 7 familiares, e nos ajude a propagar o reino do Senhor Jesus Cristo aqui pela internet. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Primeiro ponto, vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente dá sequência no texto. Uma coisa é você enfrentar uma tempestade, outra coisa é a água estar entrando dentro do barco. Veja que o texto está dizendo que a água, olha só, estava entrando no barco e o barco estava ficando cheio de água. O que leva um barco ao naufrágio? Encher de água, né? Então, esse é o primeiro ponto do naufrágio. Quando o barco começa, o navio, seja lá o que for, começou a encher de água, significa que um naufrágio vai acontecer. Então, quantas vezes nós estamos assim, enfrentando as tempestades, enfrentando o mar bravio, e então acaba todos os nossos recursos. Quando o barco começa a encher de água, é porque nós não temos mais nenhum recurso para continuar. Só que pode ter se esgotado todos os seus recursos, mas ainda falta um milagre. Milagre, ele precisa acontecer. Bom, o barco estava cheio de água. Versículo 38. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Primeiro ponto, para que a gente consiga vencer a tempestade e receber o milagre. Jesus estava no barco. O maior problema da humanidade é tirar Jesus do barco. Então, quando você não deixa Jesus entrar no seu barco, quando você não permite que Jesus faça parte da tripulação, então, com certeza, o barco vai se encher de água no meio da tempestade e ele vai naufragar. Então, nunca deixe Jesus fora do seu barco. Nunca deixe Jesus fora dos seus planos. Nunca deixe Jesus fora dos seus projetos, da sua família, do seu casamento. Nunca deixe Jesus fora da sua vida. Infelizmente, hoje, tem muitas pessoas seguindo os desigrejados que estão na internet, e essas pessoas acabam se afastando do altar e logo na sequência acabam se afastando do Senhor Jesus, ou seja, tiram Jesus do seu barco. Aí o texto continua: então os discípulos correram e acordaram Jesus, dizendo: Mestre, acorda, não te importa que perecemos? Então, olha só, Jesus está dormindo no barco, uma grande tempestade está acontecendo,
O barco está se enchendo de água. Uma correria está acontecendo no convés, porque eles eram marinheiros experientes, eles eram pescadores, eles eram homens de águas bravias. Mas aqui eles perderam o controle. Era uma grande tempestade. Depois nós vamos entender, lendo o capítulo 5, que era uma tempestade espiritual, porque no capítulo 5, o barco chega no lugar, aonde? Em Gadara. Tem uma entidade ali na vida de um homem. Interessante que Jesus ele não fica em Gadara, ele entra em Gadara, expulsa o demônio e volta para o barco. Então a gente sabe que essa tempestade foi mandada pelo próprio diabo, tentando impedir Jesus de chegar do outro lado. Então o motivo dessa tempestade num lago, uma tempestade bravia num lago, um grande lago, foi o motivo de uma batalha espiritual. Quem não acredita em batalha espiritual, está aqui. Foi um motivo de uma grande batalha espiritual que estava acontecendo no mundo espiritual. Mas Jesus está no barco, a tempestade está acontecendo, os discípulos estão correndo para lá e para cá, um barulho, uma gritaria. Jesus não acorda. Interessante, né? Jesus ele não acorda com o barulho da tempestade. Jesus não acorda quando a água está entrando no barco. Jesus não acorda com a correria, com a movimentação. Jesus acorda com a voz do discípulo. Interessante, que texto maravilhoso, que lição que a gente tira dessa pequena passagem. Ei, Jesus só vai despertar com a voz do discípulo. E eu te pergunto, você é discípulo de Jesus? Você tem sido discípulo de Jesus? Que vai acordar Jesus não é a tempestade que você está passando. Que vai acordar Jesus não é o vento que você está tendo que enfrentar, nem a água que está entrando dentro do seu barco. O que vai acordar Jesus é a voz do discípulo. É quando você se torna um discípulo de Jesus e você chama por ele. Jesus ouve a voz dos seus discípulos quando eles chamam por ele, pedindo socorro. Correram até ele e falou: mestre, acorda, tem uma grande tempestade acontecendo. E olha o que o texto disse, versículo 39. Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que vocês estão assim, com tanto medo? Jesus, por que nós estamos com medo? Tem uma tempestade brava aqui, o vento, a água caindo dentro do nosso barco. O Senhor pergunta por que nós estamos com medo. Jesus é maravilhoso. Ele está dizendo para nós: por que você está com medo dessa tempestade? Por que você está com medo desse vento? É só você usar a fé, clamar por ele. Se você for um discípulo dele, clama por ele. Fala: mestre, olha essa tempestade que está aqui, o Senhor não se importa. E se ele estiver no barco, essa tempestade vai ter que obedecer à voz dele. Versículo 41, os discípulos cheios de medo, ou seja, estavam tomados de pavor. Não era um medo qualquer, quando a vida da pessoa se enche totalmente de medo. Cheio, diziam uns aos outros: quem é este que manda até no vento e nas ondas? Quem é ele? Jesus tem autoridade nos céus e na terra, nas intempéries da natureza. Jesus tem acesso a tudo.
Todo mundo passa por vento, todo mundo passa por tempestade, independente de religião, de credo, se é ateu ou não, não importa a religião. Todos passam por tempestade. A diferença é: Jesus está no seu barco. Segunda diferença: você é um discípulo de Jesus. Aí são dois pontos cruciais para se acalmar a tempestade. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, visita esta pessoa que talvez, meu Deus, está cheia de medo, tomada de pavor, por causa do vento, por causa da tempestade, por causa das ondas. Às vezes, como nesse caso, era uma tempestade espiritual. As forças do mal tinham enviado essa tempestade para impedir Jesus de chegar em Gadara. Mas, meu Deus, sabemos que o Senhor tem acesso nas 3 dimensões, na física, na espiritual, na emocional. Eu não sei em quais dessas dimensões está a tempestade dessa pessoa. Pode ser que esteja em todas, mas o Senhor pode acalmar o mar, o Senhor pode acalmar o vento, o temporal. Então, visita esta pessoa agora. Fortalece ela, meu Deus. Mostra para ela que é necessário que o Senhor esteja no barco, que o Senhor seja o guia dela, que ela pode buscar no Senhor e descansar, sabendo que o Senhor vai despertar para socorrê-la. Que assim seja, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.